A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixe seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Ou digite O Espiritismo está no ar e vocês encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Eu recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite a você, Pedrosa, e a todos os ouvintes da Rádio Clube FM. Estamos juntos mais uma vez no programa O Espiritismo está no ar. Então, vamos estudar juntos. Que Jesus nos abençoe. Sim, Adilson, vamos estudar e hoje falando sobre o homem de bem. Dúvidas, entre em contato com o WhatsApp da nossa emissora da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999 32 7758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp é 9844949, novamente 59. O e-mail, espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Tua posição deve manter-se firmemente fiel a Jesus. Permanece preso ao alto, a fim de que possas sustentar as almas que amas na hora do perigo. Firma-te no bem, para seres sempre um ponto de referência, quando as pessoas queridas sentirem necessidade de ti. Sê tu a rocha firme em que a âncora do barco desarvorado possa fixar-se sem perigo de sossobrar. Mantém-te sólido a fim de dar apoio a quem se sentir em perigo. Conserva acesos teus faróis para que o viajante perdido possa reencontrar a rota quando se dispuser a seguir, e não abandones a estrada mestra. Quando os que tiverem saído por atalhos escabrosos se sentirem perdidos e quiserem voltar, estarás a postos para ajudá-los com todo o amor, dedicação e renúncia. Sê firme e segue. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre o homem de bem. De acordo com os ensinamentos da doutrina espírita, o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Quando encarnado, o espírito nessas condições morais constitui-se no protótipo do homem de bem. Então esse é o verdadeiro homem de bem, aquele que compreende de fato os ensinamentos de Jesus e as pratica, né? Pode dizer que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos a si mesmo, perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outra em tudo que lhe desejara que ele fizesse. Então este é o verdadeiro homem de bem.
Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Verdadeiros vultos luminares da humanidade, homens de bem, como Madre Teresa de Calcutá, como Gandhi, Francisco de Assis, Chico Xavier, e tantos outros, Lao Tse, Buda, pessoas que viam no próximo um irmão em caminhada. E quando essas criaturas partiam para o ataque, eles observavam que era um enfermo da alma. Então não tinha uma revolta nem nada, sabe? Nós estamos ainda distante dessa realidade, mas aqui está o exemplo do verdadeiro homem de bem. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e aceita sem murmurar, né? Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Então, meus queridos irmãos, ele sabe, tem certeza absoluta que aquele momento ruim passará. Possuído de sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Como eu sempre digo, né? Como Cristo ensinou-nos, fazer o bem sem esperar recompensa alguma. Quer dizer, sem esperar paga, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Então, quando você pratica o bem, você não tem que esperar nada em troca, né? Não são barganhas. Eu trabalhei nas madrugadas de Juiz de Fora, distribuindo para os moradores de rua chocolate quente, né, com sanduíches, bolos. Isso cerca de 2, 3 horas da manhã com equipe. E aprendi, isso não partiu de mim, mas aprendi com um grande amigo da doutrina, que quando você for doar algo no sentido de alimento material, né, no sentido de alimento, você deve sentar-se ao lado para ficar de igual condição, para não mostrar superioridade naquele instante. E as pessoas se sentiam muito aconchegadas. Agora, o que mais surpreendia é que elas diziam assim, isso era praticamente unânime: ah, tá bem, muito obrigado, qual que é a igreja do senhor para a gente ter que ir? Aí eu dizia, para a gente ter que ir? Por quê? Você gostaria de assistir uma palestra na Casa Espírita? Ah, mas eu não tenho que ir. Isso quer dizer uma única coisa: outros segmentos religiosos também faziam esse tipo de trabalho, só que exigia que a pessoa fosse na doutrina dele. Aí que nós descobrimos, isso são barganhas. E Jesus, Deus, não trabalha com barganha. Você faz o bem pelo bem. Você não tem que violentar a consciência do outro. Se ele desejar participar, será um prazer enorme recebê-lo, né? Mas sem impor nada a ninguém, né? Isso não se faz. E já houve casos, por exemplo, de alguns irmãos queixarem que recebiam marmitex, mas tinham que receber uma oração. E se eles recusassem, eles ganhariam da mesma forma aquele marmitex. Só que numa próxima oportunidade aquele era excluído. Diziam que tinha acabado. Meus irmãos, não entenderam nada da mensagem de Jesus. Não foi isso que o Cristo veio trazer à Terra. Não são barganhas. Olha, eu vou te fazer isso, mas você tem que seguir a minha orientação religiosa. Olha, onde tem isso escrito nos evangelhos? Me mostrem, por favor. São invenções, são criações, não? Isso são deturpações do cristianismo. Encontra ele satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Quer dizer, se sente reconfortado só de estar ali trabalhando, auxiliando, sem valores amoedados, sem impor a doutrina a ninguém, vendo no próximo o seu irmão de caminhada, né?
Seu primeiro impulso é pensar nos outros antes de pensar em si, é cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raça nem crença, porque em todos os homens vê irmãos seus. Uma outra coisa que eu vou aproveitar, já que eu comentei sobre esse assunto do alimento na madrugada, existem certas correntes religiosas também que fazem um tipo de trabalho de assistência social, com cestas básicas, medicamentos, roupas, para membros de sua instituição religiosa. Ai do outro coitadinho que precisar. Não, é só daqui. Eu digo que a caridade não tem fronteira. Os nossos assistidos, as nossas assistidas, né, na casa, o que menos nos interessa é qual a doutrina religiosa que ela pertença. Porque não existe diferença no estômago, né, na fome do pobre, do rico, do preto, do branco, né, daquele de classe média, da religião A, B ou C. Isso não importa. O que menos nos interessa é saber qual a doutrina religiosa que ele faça parte. Vê irmãos seus, respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho, seu desprezo, a suscetibilidade de alguém que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando o pode evitar. Falta o dever de amar ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque cai naquela situação, registrado pelo evangelista Marcos, quando Jesus disse que não ficará pedra sobre pedra que não serão derribadas. Referindo, obviamente, àquele momento, o Templo de Salomão, que alguns anos depois foi destruído pelo general Tito e nunca mais se reergueu. Aí, naquele dia, chamado de juízo final, eu separarei os bodes das ovelhas. E aí a explicação dos bodes, quem são? São aqueles que não fizeram a mim, automaticamente também não aos meus pequeninos, porque tive fome, deste-me de comer, estava nu, vestíssemos, era estrangeiro e acolheste-me, estava preso e foste me visitar. Este é o sentido real do amor, né, ao semelhante, seja ele quem for. Você está praticando tudo isso? É uma pergunta que eu lanço aqui. Você tem visitado os presídios? Você tem dado alimentos àqueles que precisam realmente? Você tem tratado com cordialidade e respeito, principalmente venezuelanos que estão chegando aqui em massa no nosso país, como se foram eles também brasileiros? Bom, se você estiver fazendo tudo isso, saiba que você está no caminho certo de um homem de bem. Mas se não estiver, por favor, comece, porque ainda dá tempo. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isto se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao espírito, nem aos seus talentos, a expensas de outrem. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem das suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser lhe retirado.
Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá de prestar contas, e o que mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar a moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam, assim, enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Sintetizando todas as qualidades do homem de bem, encontramos no Evangelho a figura do bom samaritano, verdadeiro paradigma a ser seguido por todos os que almejam alcançar a perfeição moral. Ao responder ao doutor da lei, que lhe pergunta quem é seu próximo, ao qual deveria amar como a si mesmo, narra o Mestre Divino. O homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Qual o ensinamento que o Mestre aí nos dá? O de que para entrarmos na posse da vida eterna, não basta memorizarmos textos da Sagrada Escritura. O que é preciso, o que é essencial para a consecução desse objetivo é colocarmos em prática, é vivermos a lei de amor e de fraternidade que ele nos veio revelar e exemplificar. Ensina Jesus que ser próximo de alguém é assisti-lo em suas aflições, é socorrê-lo em suas necessidades, sem indagar de sua crença ou nacionalidade. Mostra ainda o Mestre que todos nós temos condições de vivenciarmos o amor ao próximo, mesmo que não sejamos bem considerados pela sociedade, uma vez que toma o homem desprezível aos olhos dos judeus ortodoxos, tido e havido por eles como herege, um samaritano, e, incrível, aponta-o como modelo, como padrão aos que desejem penetrar nos tabernáculos eternos. É que aquele renegado sabia praticar boas obras, sabia amar os seus semelhantes. E para Jesus, o que importa, o que vale, o que pesa, são os bons sentimentos, porque são eles que modelam ideias e dinamizam ações. Com efeito, conforme assinala Kardec, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas 2 virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos.
Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e o de que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater, e não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. O homem de bem, portanto, é todo aquele que vivencia o sentimento de caridade em todos os atos da sua existência. Ainda neste contexto, é oportuno ressaltar que as qualidades do homem de bem são as que todo espírita sincero deve buscar para si mesmo. Isso porque o Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Por isso, afirma Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Finalmente, diremos ainda com Kardec, caridade e humildade, tal a senda única da salvação, egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes, imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará, e coisa singular. O homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo porque não cria para si necessidades quiméricas, e não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida. Ignorando a realidade espiritual que o cerca e a continuidade da vida após a morte do corpo físico, o homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra penas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte o assusta, porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. O homem moral, que se coloca acima das necessidades factícias criadas pelas paixões, já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação de seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não há para ele decepções, e as contrariedades lhe deslizam por sobre a alma sem nenhuma impressão dolorosa deixar. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Quando o sol acender a madrugada, cansado o coração, ouve lá fora o turbilhão do temporal violento. Cai o granizo, ruge a voz do vento. É a natureza que se desarvora. O firmamento é anônima cratera, quando o raio estraçalha a noite escura. E choras ante o caos e a desventura, a prova que te ensombra e dilacera. Ao furacão que passa, caem ninhos.
tombam troncos a ímpetos medonhos. E recordas as pedradas dos caminhos que varaste, perdendo os próprios sonhos. Espera e crê. O temporal vai longe. Amanhã seguirás em nova estrada, e ao teu olhar a luz será mais linda, quando o sol acender a madrugada. O canto de esperança dos versos poéticos consola o coração aflito. Entendemos o quanto é difícil vislumbrar o momento futuro, esse instante em que o sol acenderá a madrugada, quando ainda estamos no olho do furacão. Entendemos o quanto é difícil manter o ânimo, sorrir, conservar a coragem. Mas esse novo sustento da alma é a fé no futuro. Não a fé cega que idealiza algo que pode vir a acontecer. Não. Aí está o ponto crucial. É a fé do homem no meio da madrugada escura, que de repente recebe um relógio mostrando as horas. A partir desse momento, ele sabe que depois da 5ª ou da 6ª hora, o sol começará a surgir. Sabendo disso, ele mantém o ânimo. Ele suporta um pouco mais. Ele acaricia a esperança em seu coração e espera confiante, talvez até com alegria. A madrugada, o temporal, a seca, a dor podem parecer intermináveis. Porém, tudo tem tempo limitado. Tudo passa. Por vezes, inclusive, dependendo apenas de nós mesmos, pois podemos perceber que algumas escuridões da existência fomos nós que criamos, trancando-nos em quartos escuros voluntariamente. E se ainda estamos na madrugada, por que não perceber o que ela tem a nos ensinar? Madrugada não é hora perdida. Nenhuma hora é perdida na criação divina. Por que permanecemos na madrugada por tanto tempo? O que nos prende? O que nos prende a este ou aquele vício, a este ou aquele sentimento negativo? Madrugada é tempo de aprendizado, pois aprendemos na dor. E certas dores são inevitáveis. A dor é recurso didático. Com ela, aprendemos conteúdos esplêndidos. Se no momento isso nos parece absurdo, é porque ainda estamos impregnados pela cultura da busca pelo prazer a todo custo. Não queremos sentir dor. A dor é inimiga. O prazer é a solução para nossas vidas. Ideia distorcida que carregamos há séculos e séculos. Ideia que nos fez chegar a extremos, como comprar experiências ou promessas de prazer imediato, mesmo que momentâneos. Por outro lado, consumimos drogas que nos impedem de sentir qualquer tipo de dor, de desconforto. Vejamos onde chegamos. É preciso entender a dor com o que ela tem a nos ensinar. Aprendamos com as horas da madrugada e seguremos o relógio da esperança, da fé, que nos assinala que logo mais o sol acenderá a madrugada. Apesar da treva mais densa, da hora mais escura, o sol sempre retorna, brilhante e soberano. Aguardemos. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Amados e queridos irmãos em Cristo, às vezes sofremos por doença, uma dívida impagável, um casamento com dificuldades, desemprego, etc. Nessas horas de grande tribulação, aflição, só existe uma saída: Deus, o nosso Pai Criador. Ele nunca nos deixa sem resposta. Às vezes Deus trabalha em silêncio a nosso favor. Deus pode agir de diversas maneiras. Pode operar de forma rápida, atendendo a nossa oração, súplica, ou então de maneira mais demorada. Portanto, meus queridos irmãos, devemos prostrar humildemente debaixo da soberania do Pai que tudo sabe.
e que Ele proporciona o livramento e derrama grandes bênçãos. Tudo que era fardo passa a ser felicidade, alívio e paz. Basta crer. Portanto, acreditemos. Que Deus nos abençoe. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Muito obrigado, Pedrosa, pela participação, pela minha participação no nosso programa de hoje. Estaremos juntos em outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite. Que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior. Nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz Jailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.